Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar dois relatos para vocês. Estamos aqui dando continuidade aos nossos tipo ao vivo desses dias, tá? Tipo ao vivo, que é quando eu não posso fazer um ao vivo para vocês, aí eu deixo o tipo ao vivo, para não ficar sem relatos totalmente. Pelo menos aí às 11 horas de noitinha vocês têm um relatinho aí. Lógico, não tem aquela interação do superchat, não sei o que, tá? Mas tem um relato aí, sempre um relato bem interessante para vocês. À noite, à noitinha. Nós somos o Canal Assombrado, para quem não conhece. Temos relatos, temos vídeos aqui todos os dias ao vivo. Só que esses dias não tá tendo ao vivo, tá? Mas é assim, é raro não ter, né? Quem acompanha aí sabe que a maioria é ao vivo mesmo, por volta das 11 da noite. Então, aí tem os videozinhos ao vivo, todo dia, de segunda a segunda. Tem também as coletâneas de relatos de segunda, quarta e sexta-feira. Tem a coletânea temática de domingo, de terça, quinta e sábado tem o Almanaque Assombrado. Quem sabe teremos notícias. Domingo tem especial, então sempre tem vídeo, tá? Mas os ao vivo, a gente tá fazendo uns tipo ao vivo por enquanto, tá bom? Mas dá pra você deixar o seu like se você gosta da gente, tudo mais. Gosta dos vídeos, dos relatos, deixa o seu like que ajuda bastante. Então no tipo ao vivo não vai ter aquela duração de 1 hora, 2 horas de relato, tá? Vai ter um relatinho. E hoje é de OVNI. Hoje é relato de OVNI. E antes que eu esqueça, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Camisetita. Não perca a chance da camiseta Egito Ufológico. Certo? Ó, brilha no escuro muito belamente. Essa camiseta é bem bonita, tá? Dá uma fuçadinha aqui embaixo. Sempre olhem aqui embaixo na descrição, porque sempre tem promoção, tá? Dá uma fuçada lá na loja, ó. Tá? Não deixe escapar. Vamos ler relato, então. Aqui, ó. OVNI, Natal, Rio Grande do Norte, é isso? Vamos ver, não sei bem, o título acho que é isso, OVNI em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos lá, é um moço que nos conta o relato. Olá, Ana e Matheus, boa noite. Primeiramente, quero parabenizar os dois por esse trabalho tão legal que vocês fazem juntos. Já faz parte do meu dia a dia ouvi-los e não consigo imaginar mais o YouTube sem vocês. Ai, obrigada, beijo. Já aviso que todos os nomes de pessoas estão trocados. Muito bem, obrigada. Me chamo fulano, eu não consigo, sempre falo fulano. Tenho 47 anos, moro em Natal. E sempre fui apaixonado pelo tema OVNI, seres místicos e histórias do gênero. Resido num bairro que por muito tempo já foi um pouco afastado da cidade, numa casa cheia de árvores e muitas plantas, parecendo um mini sítio. Cenário perfeito para um bom relato. Mas o meu caso não aconteceu aí. O ano foi 1994. Eu tinha 23 anos e me lembro demais, porque nessa data a Cássia Eller tinha lançado um CD e eu tinha comprado nesse dia do ocorrido. Como eu já falei, eu moro num bairro mais afastado, mas todos os meus primos e amigos da época moravam num bairro mais central, onde vivia até a adolescência. Então, praticamente, eu vivia na casa de um dos meus tios, pois eu não curtia o meu bairro, por as casas serem mais isoladas e não tinha praticamente vizinhança. O meu tio tinha 3 filhos e eu me dava super bem com eles. E tínhamos o costume de reunir a galera na frente da casa na frente da casa dele. Ali passávamos horas conversando e se divertindo. Era uma época que podíamos nos dar ao luxo de ficar de bobeira na calçada, sem risco nenhum. Pois é. Só para situar melhor, na nossa rua dava para ter uma visão maravilhosa das dunas da via costeira que cortam a cidade e também das antenas de TV que ficavam em cima delas. Então estávamos lá na bendita calçada conversando quando bateu a fome.
Fomos para uma avenida chamada Prudente de Moraes, pois lá tinha um trailer de lanches que ficava a madrugada toda aberto. Lanchamos e voltamos para casa, pois já era mais de meia-noite e tínhamos trabalho ou faculdade no outro dia. Estávamos em um grupo de 5, eu, 2 primos e 2 amigos. Então um deles, que chamarei de Juca, me convidou para dormir na casa dele, na qual muitas vezes eu dormia, pois éramos todos vizinhos, e eu fui sem problemas. Chegando na casa do Juca, já fomos direto para o quarto dele, que ficava atrás da casa, numa espécie de casa de hóspedes, que ele arrumou para ter mais privacidade. As janelas eram imensas, daquelas que abrem em duas grandes partes para fora. E de lá se via melhor ainda as dunas e as antenas de TV. Como de costume, ele ofereceu a cama dele e armou uma rede para ele, pois ele adorava dormir de rede. E ficamos lá conversando um pouco e ouvindo o CD novo da Cássia Eller. A janela ficava na parede da cabeceira da cama. Então, eu não tinha visão nenhuma do céu, mas ele tinha, pois a posição que ele estava na rede dava justamente para a vista da janela de onde tinha uma visão excelente do céu. Papo vai, papo vem, o CD rolando, o Juca dá um pulo da rede e me grita: Léo, puta que pariu, que porcaria é aquilo? Não posso falar palavrões muito aqui, né? Logo ficando de pé e se jogando pro peitoril da janela. Eu não contei conversa. Corri pra janela pra ver o que era. Assim que encostei, o Juca pegou a minha cabeça por trás e apontou na direção exata do céu. Velho, digo a vocês, foi a coisa mais louca que eu já vi na vida. Até hoje, nada superou aquilo que o Juca e eu vimos. Vimos juntos. Era uma nave, não era nem um OVNI, era uma nave de um formato retangular perfeito, flutuando calmamente no sentido centro-praia. Muito lentamente, como se fosse um daqueles dirigíveis de antigamente. Era algo grande e estava entre a nossa rua e as dunas, passando baixo, bem próximo às antenas de TV. Ficamos lá feito 2 idiotas, petrificados. Petrificado, porque o Juca, ele pulava feito um canguru sem sair do canto. Tentarei explicar melhor o objeto. Era geométrico, no formato retangular, como um controle remoto. Ele não tinha absolutamente nenhuma luz piscando ou dando sinal, como qualquer aeronave terrena tem que ter. Não vi janelas, nem asas, nem nada. Era como se fosse algo maciço. O que me chamou mais atenção era a cor dele. Até hoje eu acho difícil explicar. Era uma cor que se camuflava com a noite. Era uma cor tipo grafite, meio acinzentado, como se fosse um recorte do próprio céu noturno. Ou como uma fumaça presa numa garrafa de vidro. Algo muito estranho de compreender, entende? Mas estava lá, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer, como dizem aqui no interior, né? Foi impressionante. Sobre o tamanho, eu acredito que pela distância, ele deveria ter um tamanho de um avião de transportar cargas, sem as asas e sem a cauda, pois era bem retangular. Não fazia som nenhum, nem tinha nenhum rastro de luz. Ainda hoje eu acho incrível como meu amigo notou aquilo no céu. E sou grato eternamente a ele por estar com ele nesse exato momento. Depois que a nave passou desfilando, quem diz que conseguíamos dormir? Passamos a noite olhando para o céu, numa agitação que misturava vários sentimentos, tipo medo, angústia, dúvidas. Só uma certeza tomou conta de nós. Realmente não estamos sós. Ficamos em busca de resposta que nunca viriam. Foi muito louco isso.
pois nos dias que se passaram, eu fiquei completamente absorvido pelo fato. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu tinha medo de falar para as pessoas e elas rirem de mim. Eu falei só para os mais chegados, mas sem forçar para que acreditassem, pois até para mim estava sendo complicado. Eu fui ficando cada vez mais submerso no assunto, a ponto de me pegar parado em transe pensando. Isso começou a afetar o meu trabalho, pois na época eu trabalhava numa loja surfwear no shopping e todo mundo notou que eu estava muito diferente. Acabei me abrindo para o meu gerente, que graças a Deus acreditou em mim e me ajudou a superar. Eu falei para os meus pais no mesmo dia e eles ficaram chocados, mas deixaram o assunto para lá. Até hoje, quando encontro esse meu amigo, trocamos ideias sobre aquele dia tão especial. Hoje eu sou feliz em ter tido o privilégio de ver o que eu vi e ter a certeza que aquilo não era da Terra. Isso nem eu nem o Juca temos um pingo de dúvida. Tivemos tempo demais de observação e, repito, aquilo não era daqui. Depois de me acostumar com os fatos, eu fiquei muito curioso sobre esses assuntos e ano passado descobri o Canal Assombrado. Então criei coragem de pela primeira vez escrever a minha história. Também já ouvi várias pessoas que passaram por experiências do tipo. Eu sou um caçador de relatos amador. Aqui no Nordeste, muitas histórias incríveis que dariam ótimos relatos. Manda pra gente. Obrigado pela oportunidade e continuem com essa mesma energia boa que passa tanta sinceridade e confiança pra gente. Abraços. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. Cara, que legal. Que legal. Ele era... Será que não é esses os tais charutos que eles dizem? Vê no céu que ele é retangular, tipo um controle remoto. Cadê? Eu não tenho um controle remoto aqui. Mas é que os charutos, eu acho que eles são cilíndricos. Mas, às vezes, dependendo do ângulo, do ponto de vista, é uma coisa comprida, né? Sem asa, sem luz, sem nada. Parece aqueles avistamentos dos charutos no céu, que inclusive aparecem de dia também. E essa é tipo uma camuflagem, não é? Que eles têm mesmo. Ô, Rabinho, sossega! E... Que legal. Gente, imagina realmente o privilégio de você ver uma nave. Não é um OVNI, é uma nave. Porque... Não, é um OVNI, porque não é identificado. Você não sabe exatamente o que é, porque não é da Terra, né? Não sei, vai saber. Mas é uma coisa que não é conhecida. Imagina você ver um troço desse na sua frente. Uma coisa você vê uma luz no céu que virou de um jeito estranho, virou pra cá, pra lá, subiu, desceu. Mas é uma luzinha no céu, uma luz... Mas você vê um negócio aqui, poder identificar as formas e tudo mais, que legal. Eu queria muito ver um, mas não queria, é só assim, quem sabe, né, ver tudo. A gente tem o medo deles darem uma abduzida na gente e fazer umas coisas que a gente não quer, né? Serem hostis. Mas é uma experiência muito legal. Tenho até um outro relato aqui, ó, que é... Lembra que eu contei uma vez de um avistamento tal, lá e perguntei se alguém tinha visto mais? Ela viu, ó. Relato Dança dos OVNIs em Americana, em 1997. Eu também vi. Ela escreveu aqui, ó. É curtinho, ó. Boa noite, Ana. Contaria a minha pequena versão sobre o relato do dia 7 de janeiro de 2019, da moça que viu as 3 esferas dançando no céu em 1997 em Americana. Estava anoitecendo, eu tinha 11 anos e estava em casa assistindo TV. Meu tio, que morava próximo, foi até a minha casa para pedir emprestado a filmadora, já que nessa época poucas pessoas tinham filmadoras, sim. Então ele pediu para sairmos na sacada de casa para ele mostrar o que ele queria filmar. E ali estavam. Eram 3 esferas que dançavam no céu, se aproximavam e sumiam, e apareciam novamente. Ficaram uns 15 minutos sobrevoando o bairro e depois simplesmente sumiram. Vários vizinhos saíram de casa para observar. Nós filmamos, porém não sei onde está essa fita.
Até ouvir o relato de ontem e ler as matérias citadas, eu nunca imaginei que fosse um caso conhecido e estudado e que muitas outras pessoas também tinham visto. Beijos, Ana, adoro o canal. Viu só? Por isso que é legal a gente contar as histórias aqui, porque às vezes você acha outra pessoa lá que também viu, que também presenciou, às vezes do mesmo local que você, né? E olha lá, ó. Então, foi visto por várias pessoas realmente esse dia. Cadê? Aê. Tem mais um relato aqui. Será que eu conto? Eu vou contar. Vou contar. Mais um, tá? Ele é médio. A luz piscou de volta. Olá, Ana e Matheus. Me chamo Fulana, tenho 22 anos e sou do interior do Rio de Janeiro. Acompanho o canal Assombrado desde 2017 e gosto muito de assistir os relatos especiais do Matheus. Os nomes já estão trocados. Bom, o relato que eu vou contar aconteceu com o meu falecido avô, Ricardo. Essa história foi contada a mim pela minha mãe, que na época do acontecido ainda era criança. Entre as décadas de 60 e 70, minha mãe morava com os pais e a irmã em uma área residencial de uma pequena cidade mais afastada, longe dos centros urbanos. Nessa cidade havia uma represa, que ficava a uns 2 quilômetros de distância da casa em que eles moravam. Muitas pessoas gostavam de ir pescar lá, inclusive o meu avô e seus amigos. Ele costumava sair para pescar no fim da tarde e muitas vezes voltava só no meio da madrugada, trazendo peixes fresquinhos para minha avó fritar. Que delícia! Eu sonhei essa noite que eu estava comendo um espetinho de peixe frito, olha só. Sim, Ana, a minha avó acordava! A minha avó acordava a minha mãe e a minha tia para comer os peixes que o meu avô Ricardo tinha acabado de trazer e todos sentavam à mesa de madrugada para comer. Isso é que querer comer peixe fresco, hein? E acordar de madrugada. Bom, acho que eu faria também, viu? Só de pensar naquele peixinho frito. Vamos levantar, vamos comer, depois nós dormimos de novo. E até água a boca. Bom, Adilson, Nilton, os lombriguentos da noite. Vamos lá comer peixe frito agora. Bagre. Bom, minha mãe conta que em uma dessas madrugadas, o pai dela chegou em casa contando algo bem surpreendente que havia acontecido com ele e seu amigo, que aqui vou chamar de Marcos. Ele e Marcos haviam saído para pescar naquela tarde e, como de costume, o meu avô levou vários equipamentos, entre eles um cilibrim de LED. Esse cilibrim, nunca ouvi falar nisso. Esse cilibrim é como uma lanterna, só que com uma potência e alcance muito maior. Vou ter que procurar, o que é cilibrim. Pausa pro Google agora. Cilibrim, tenho que ver esse daí. Eu quero um troço desse. Quero um cilibrim. É uma lanternona. Só que, então, pelo jeito, ela tem um alcance maior do que a luzinha normal de lanterna. Olha que legal! Quero um cilibrim. Xenon. Bom, beleza. Já vi o que é. Entendi, beleza. Bom... Como eles ficavam na represa até o entardecer, usavam muito essa ferramenta para iluminar a água e conseguir enxergar os peixes. Então eles entraram no barco e Marcos se pôs a iluminar as águas. Ai, que susto! Os gatos brigando aqui, ó. Marie e Magali. Magali, acho que chama a gatinha, porque ela não pode ver comida que ela fica louca. Aí uma quer brincar com a outra, de repente a outra não tá muito afim de brincar e vira um bolo de gato. Virou um bolo de gato aqui na porta agora. Assustei, gente. Desculpa. Vamos voltar a cá, então. Então, eles entraram no barco e Marcos se pôs a iluminar as águas. Ao fazer isso, ele procurava não deixar aquela luz intensa acesa por muito tempo, pois acreditava que isso espantaria os peixes. E então, ele a acendia e apagava várias vezes durante o percurso. Eles seguiram a pescaria daquela maneira, acendendo e apagando o cilibrim.
Eles já estavam pescando por um bom tempo quando meu avô cutucou o amigo apontando para o céu. Quando ambos voltaram os olhos para o alto, eles viram uma luz que parecia estar seguindo eles. Não era um helicóptero ou avião, pois aquilo tinha um formato esférico. E também não poderia ser algum brilho emitido por uma estrela ou planeta, pois aquilo era bem maior e mais brilhante. E mesmo com a luz potente do Silibrim ligada, eles ainda conseguiam vê-la nitidamente acima deles. O mais inacreditável é que essa mesma luz piscava de volta, como se estivesse respondendo à luz do Silibrim. Marcos, como era muito brincalhão, começou a fazer piada e provocava muito meu avô, que não estava achando graça nenhuma naquilo. Ele ria, acendendo e apagando, mais ainda o equipamento, para ver se aquela coisa respondia de volta. E, de fato, quando ele parava por alguns segundos, a luz no céu o respondia, piscando de volta, como se estivessem realmente se comunicando. Ao ver isso, o meu vô, Ricardo, ficou com tanto de medo e pediu para o amigo parar com aquilo, pois os dois não sabiam do que se tratava. Marcos então atendeu ao pedido dele, mas a luz permanecia no alto, como se os estivesse vigiando ou observando. Pouco tempo depois, decidiram encerrar a pescaria e voltar para casa. Ligaram o motor e foram em direção à margem, ainda sendo seguidos por aquela coisa. Meu avô contou à minha família que aquilo só sumiu quando os dois saíram do barco. Olha, Ana, a minha família tem várias histórias sobre coisas estranhas que eles viam no céu quando moravam nesse lugar. É uma região de muita natureza, pouca iluminação da cidade, portanto o céu podia ser visto mais claramente. A minha avó conta que, quando ela era pequena, muitas vezes ela e seus irmãos iam caminhando para a igreja no domingo à noite, pois não tinha carro, nada. Ao retornar, passavam por um trecho que havia uma grande clareira. Nessas noites, eles diziam que viam muitas luzes e coisas estranhas passando por ali, coisas que causavam medo a ela e aos seus irmãos. Eu confesso que sempre fui um pouco cética quanto a essas histórias, mas quando ouvi essa do meu avô e seu amigo, eu fiquei intrigada e fui pesquisar se havia algum tipo de fenômeno astronômico que tivesse as características do que eles haviam visto no céu aquela noite. O fenômeno mais parecido que encontrei nas minhas pesquisas no Google foi o Iridium Flare. Iridium Flare nada mais é do que uma reflexão de satélite, causada pela reflexão do Sol nas superfícies dos satélites de telecomunicação Iridium. Satélites de telecomunicação Iridium, o que cria um impulso luminoso no céu que dura por alguns segundos. Mas a questão, Ana, é que essa luz que seguiu o meu avô e o seu amigo durou muito mais tempo que isso, já que eles ainda estavam a uma boa distância da margem quando se deram conta do fenômeno. Sem falar que aquilo parecia ter algum tipo de inteligência, né? Pois estava piscando de volta para os dois no barco. Então eu me pergunto, seria um OVNI? Obrigada por ler meu relato, abraços e beijos para toda a família. Deus abençoe. Amém, um beijo, muito obrigada. Cara, ou se comunicar com a luz, vai saber o que falou para a luz e o que a luz falou de volta. Acho que lá eles estavam pensando, mas o que esse povo tá falando? Oi, ele me xingou. Oh, não sei, porque a gente tá piscando, eu não sei, né? Tipo um Morse ali. Mas que interessante. E eu quero um Silibrim agora. Cara, essa luz respondendo. Agora nós vamos ficar apontando pro céu, piscando a luz para ver se tem resposta. Já pensou? Uma estrelinha de lá pisca? Aí você continua falando, né? Falando não, piscando. Bom, pessoal, por hoje é só. Tivemos aí nossos relatos de OVNIs, muito legais. E não se esqueçam da nossa viagem para Bolívia. Não se esqueçam, tá? Porque vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de maio. Na descrição desse vídeo aqui tem também falando mais a respeito da viagem,
tá? Não percam a chance, dá uma ligada lá, pessoal da Terra Inca. Na descrição do vídeo tem o link para o site, para vocês irem lá, lerem. Lá no final tem o telefone, WhatsApp, e-mail. Manda lá, aguarda que eles respondem. Demora um pouquinho às vezes, mas responde. Se demorar muito, vocês entram em contato com a gente, tá? E vamos ver se dá para viajar com a gente, vai ser muito legal. No valor tá tudo incluso, tá? E vamos ficar nos melhores hotéis, vamos visitar esses locais muito interessantes, muito legais, com guias locais e tudo mais. Vamos lá! E não se esqueçam também da camisetinha, link também na descrição. Vai lá na loja assombrada, fuça lá. Brilha no escuro, muito 10. Ó, falando de disco voador, ó. Né? E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Não esqueça de deixar o likezinho, tá? E a gente se vê amanhã de novo. Beijos, fui!